Vamos lá. Bom, teve que tirar. Eu tirei o vídeo lá porque vocês sabem o que aconteceu, né? Eu fui denunciado pela Record, R7, como um violador de direitos autorais, embora o vídeo tenha saído em mais de 80 canais aqui. Saiu mais de 80 vídeos no YouTube, saiu mais de 300 no Instagram, mais de 500 no TikTok, mas ela achou por bem denunciar o meu vídeo. A gente está recorrendo, etc. Alexandre, eu queria fazer perguntas pessoais hoje. Eu queria saber como é que você está aguentando 14 meses. Quantos dias são? Eu sei que você conta cada dia. 400. Na verdade, dia 11 de fevereiro farão 450 dias. 450 dias. Como que você está vivendo? Hoje eu sei que você faz uns merchans aí para terreno em Piaçava do Norte, alguma coisa. Araçoiaba. Araçoiaba. É isso mesmo, Araçoiaba, da Serra? Araçoiaba da Serra, lá da Delta, o pessoal da Delta, gente fina, Tiagão, Elaine. Ainda está fazendo barulho, estão reclamando aqui. Seria bom desligar o celular da Cláudia. Peraí, então, vamos lá, vamos deslogar, vamos pôr longe. Vê se melhora. Melhorou. Então, pronto. Que beleza, vocês são, hein? Vai, me fala, como que você começou a viver os primeiros meses? O que aconteceu? Não, os primeiros meses, quem me socorreu financeiramente foi o meu irmão Gustavo, porque ele, óbvio, né, tinha ainda a situação das franquias. Me alimentava na casa dos meus pais e morei por um mês ainda no apartamento que eu pagava o aluguel da Rua Vanderlei. Eu pagava não, né? A empresa pagava o aluguel. Até que então eu fui informado pela imobiliária que havia sido rescindido o contrato, então tecnicamente eu fui jogado na rua. Lembrando uma coisa muito importante, neste mesmo período, sócios, né, de igual porcentagem, 50 a 50, Ana Hickman ocupava a Casa Branca, ocupava a Casa das Gardênias e o apartamento da Monte Alegre. Então, ela ocupava 3 imóveis simultaneamente, e eu e a irmã dela, Fernanda, ocupando o imóvel na qual ela morou por 12 anos, na Rua Pinagés. Então, uma irmã ocupando o imóvel da Rua Pinagés, todos de propriedade minha e da Ana, em partes iguais. A Ana Hickman, a Casa Branca, a Casa da Alameda das Gardênias, que fica no mesmo condomínio, 16 mil metros de terreno as duas casas, mais de 3.500 metros de área construída, e o apartamento da Rua Monte Alegre, que tem quase 500 metros. Aí a Alexandre foi para a rua. Quem me socorreu foi o Juliano e a Bianca. Me colocaram num imóvel que estava... me acolheram em um imóvel de 35 metros quadrados aqui perto da Guaicuruzo, um flatzinho super bacana, só que ele estava em obras ainda, né? Então eu fui com um apartamento ainda, graças a Deus que não estava na rua, né? Financeiramente, o meu irmão e minha cunhada Josi que me ajudavam, e comia na minha mãe, lavava roupa na minha mãe. Até que então, um dia eu decidi pôr a boca no mundo e descobri que o casal Fernando e Aislan, que é diretor lá da Record, tinham sido saíram lá do apartamento depois de eu dar um terrível não, né? Depois de eu me manifestar publicamente do absurdo, né? Eu, proprietário, tá na rua, e uma cunhada, porque já morou por 12 anos de graça com sua família, morando lá às minhas custas. E aí eu fui para esse apartamento da Rua Pinagés, na qual eu estou até hoje. Eu tive aí algumas publis que eu fui fazendo devagar e me mantendo, e saí de um custo de vida estratosférico para um custo de vida de subsistência, mas contei com a ajuda financeira do meu irmão até, acho que junho, julho, e me alimentando nos meus pais, né? Eu vou fazer uma pergunta para você que eu já fiz, mas nunca vi tanta. Tem 1.000 pessoas, a gente está com 8 minutos aqui. Eu vou fazer de novo as mesmas perguntas para você. Qual foi o seu maior erro desde o dia 11 de novembro de 2022, não 2023? Um ano antes daquilo que aconteceu. O seu maior erro. O que você
que você deveria ter feito antes do dia 11 de novembro? O que Tá. você se arrepende de não ter feito? Eu deveria ter, em tese, vendido o nosso maior ativo, que era a Casa da Alameda das Begônias. Teria vendido ela aí, porque estava nesse boom imobiliário. Seria o primeiro ano de mandato do Lula, então o estrago ainda não estava feito, né? A gente não estava nessa economia caótica que a gente está hoje, ainda a gente estava surfando no que o Bolsonaro fez. E eu teria vendido a Casa Branca por uns 38 milhões e teria pago todos os meus credores e nada disso teria acontecido. Ela não vale 38 milhões hoje, né? Acho que nem naquele ano você vai conseguir. Ela é linda a casa, mas diz que o local ele deu uma desvalorizada, né? Não, as pessoas falam muita bobagem, Ricardo. Não tem nada desvalorizado. Quem está falando isso não entende nada de mercado imobiliário. Aquela região de lá está estourando um condomínio atrás do outro. Tá? Quem está falando isso não tem a vaga ideia do que está falando. Se você pegar 2.500 metros construídos e multiplicar por 15 mil, que é de altíssimo padrão, você faz a conta. É muito simples. Com 6.600 de terreno. Quem está falando isso pode estar falando da boca para fora, tá tudo certo, cada um fala o que quiser, boca é livre, mas não sabe o que está falando. É porque é muito dinheiro para você chegar e bancar. Alguém vai oferecer bem menos, né? Se vai para Não, leilão. você está equivocado. Do mesmo jeito que nós somos aí o terceiro maior vendedor de postes do mundo, tem muita gente com dinheiro. Quem está fazendo essa afirmação também não tem a vaga ideia do que se trabalha em alto padrão. Mas eu não vou entrar no mérito. Tá bom, esse foi o seu grande erro. Eu queria saber. Eu não discuto mais. Tá bom. Você faz ideia de quanto está a dívida hoje de vocês? A Ana Hickman falou, só para lembrar pela 15ª vez, que o canal está sempre aberto para o outro lado, né? Quando quiserem participar aqui, podem falar. Hoje, pela primeira vez em 1 ano e 4 meses, eu recebi uma mensagem aqui do Dr. Leonessa. Depois eu vou conversar aqui, vamos ver o que acontece. Mas, enfim. Eu queria saber... Eu não sei, que eu tenho tanta coisa para te perguntar que é complicado. Como que você está achando que a justiça está agindo no seu caso? O Ministério Público, a Justiça, você acha que está caminhando? Porque é um caso complicado. Ela teve todo o apoio desde o começo. Ela tem espaço de quase 1 hora na Record. Você demorou meses, né? Você começa a ser acusado em novembro. Eu só vou conseguir falar com você e o doutor Enio em janeiro. Né? Isso também foi um erro, eu acho, de vocês. Tá, mas qual é a sua pergunta, Ricardo? Eu não entendi. Então, a minha pergunta é como que você está achando que está acontecendo? Por que está demorando tanto? Se você tem... Eu não sei como você está vivo, a verdade é essa. Eu não sei como que você aguentou isso. Eu não sei como você está aguentando o que você está passando. Eu já falei aqui uma vez numa live que teve um dia que eu conversei com você. A gente não é amigo, nunca fomos. Mas estava conversando, sua voz estava tão desesperada que eu liguei para o Gustavo. Eu falei, vai correr lá, porque seu irmão vai fazer uma besteira. Meu irmão é cracão, o Gutão é foda. Deixa eu te falar, Ricardo. Um filho de Oxóssi não tem medo de nada. Quando você enfrenta um câncer, quando você vê a morte literalmente do seu lado, como eu vi, quem fica segundos sem sinais vitais, quem enfrenta 37 sessões de rádio e 8 de químio junta, você não tem medo de nada. Ah, mas você é super-homem, seu valentão? Não, gente. Não está se tratando de valentia. O que está se tratando é sobre ter medo ou não ter medo. Então, número 1. Depois daquela fatídica matéria da Record, que sim, foi a única vez a qual eu pensei em dar fim, porque foi tão pesado tudo aquilo que foi dito por mim, foi uma coisa tão séria, e parar para pensar que nada daquilo na qual eu fui acusado naqueles 40 e poucos minutos foi provado até agora. Então, eu sempre tive, Ricardo, 2 grandes verdades. A primeira verdade, eu não agredi. E a segunda verdade, eu não roubei. Como eu estive e sempre estarei seguro com essas 2 verdades, eu tinha 2 caminhos depois que eu fui salvo no dia 26. Salvo não é que alguém me tirou do parapeito, não. Que eu recebi uma ligação de uma pessoa que está aqui do meu lado e que disse assim, Ale, não vai fazer o que você está pensando,
porque não vale a pena. Aí, uma pessoa que participou muito da minha vida, duas pessoas chamadas doutora Lígia do Alibe e o não menos glorioso, gigante, monstro, doutor Marcelo Ribeiro, vieram até mim, falaram um pouco, me deram um medicamento que eu pudesse dormir. E naquele dia 27, quando eu acordei, de novembro de 2023, eu decidi, Ricardo, não morrer. Eu decidi lutar. No meio deste caminho, datado do dia 18 de novembro, surgiu um cara na minha vida que eu já conhecia, que era o Enio, e que se prestou a me defender, mesmo sabendo da minha impossibilidade de pagá-lo naquele momento, e nós seguimos. E nós conseguimos, lutamos juntos durante meses. O Enio foi muito valente, muito corajoso, porque ele sabia da minha verdade. E se seguiu os dias de luta. E a gente foi devagar, trazendo as verdades. Em dezembro eu fui lá voluntariamente no DEI, que aí no momento oportuno eu falo, e aí foi seguindo. Respondendo sua pergunta, o que eu acho disso tudo? Alexandre e seus advogados, hoje presentes, doutora Diva, doutor Alexandre, doutor Bruno Ferulo, doutor Emerson, nós, e doutor Tiago, desculpa, o doutor Tiago Bani, nós acreditamos na justiça. E por acreditarmos na justiça, nós vamos lutar por ela até a última instância. Existem 3 situações. Uma que é a Maria da Penha, outra que é a vara da família e a outra que é criminal. De todas, com toda a competência, que é um gigante, o doutor Bruno Ferulo, o que mais a gente fica preocupado é que se passaram 437 dias e nada daquilo que eu fui acusado dos crimes financeiros foi provado. E eu não consigo entender por que é que, por exemplo, vamos pegar um fato nesse meio de tempo. A Ana e seus advogados me acusaram de ter quase R$1 bilhão no exterior com a Cláudia. Quando nós recebemos, quando o doutor Bruno Ferulo foi lá, ele, doutor Bruno, Alexandre, vai para o Barclays Bank, volta a carta do Barclays Bank e diz, Alexandre nunca teve essa conta e tampouco essa conta poderia ter sido aberta. Que tiraria... A Cláudia, né? A Cláudia, cara, ela que abriu. A Cláudia a Cláudia vai ficar brava comigo, mas eu sempre falo assim, por que ela não tem conta para me dar o meu piano Yamaha? Você sabe que foi você que me contou que eu estava sendo acusada de ter essa conta, né? Ah, você não sabia? Não. Você foi a primeira pessoa que me contou. Foi você que me prometeu me dar meu piano Yamaha. Eu dei risada. Tô milionário, não sei. Bom, se ganhar na Mega Sena, eu quero. Eu te dou, prometo. Vai, vamos lá. Então, quando essa acusação foi dada como falsa, depois de ter sido amplamente noticiada pelos meios, Folha, Léo Dias, Fábio e tudo mais, e ninguém se desculpou, ninguém se retratou, eu, na minha inocência, esperava que o DEIC olhasse para o tamanho... Porque o que acontece com essa acusação, Ricardo? Ela tem um viés matemático e de QI muito grande. Porque, veja só você, se Ana, ela no total da sua carreira faturou 150 milhões de reais, que seja esse valor, como eu posso ter desviado 7 vezes esse valor para uma conta em Londres? É só isso para a Folha, para o Gabriel Wacker, ele não questionou. Ricardo, entenda uma coisa, sem vitimismo, eu nem tenho vocação para ser vítima, e não gosto de vítima. Será que ninguém, por um segundo, parou e pegou um papel, uma caneta, uma calculadora lá do telefone, fez uma continha e falou, mas peraí, essa acusação... Mas Ana e seus advogados fizeram essa acusação contra mim. E essa acusação só foi desmentida porque o meu advogado, o doutor Bruno Ferulo, é absolutamente competente e não deixa um fio solto
10 minutos. Porque se fosse um advogado mais ou menos, não ia ter conseguido. Tá, aí, garoto, pode falar. Aí, tá. Então, eu fui lá, entreguei meu sigilo bancário, ofereci a abertura do meu sigilo bancário fiscal, estou endereço fixo e tudo mais. Então, o que eu esperava, que óbvio, o DEI que deve ter lá o rito deles, é que eles olhassem para mim e me chamassem para que eu possa dar minha versão dos fatos. Por mais que o DEI nos acolha e tudo mais, é uma instituição seríssima, acima de qualquer suspeita, eu só esperaria que esse pessoal do DEIC olhasse e visse que essas incontáveis acusações da outra parte, eu não quero ficar falando o nome, que me faz até mal falar o nome daquela pessoa, tá? Vamos chamar Ana Hickman de outra parte. Então, as acusações da outra parte não se prova. Ricardo, aonde estão os milhões que eu desviei que nem eu estou sabendo?